Vamos então à nossa 9ª aula de grupos especiais, educação inclusiva / educação especial. Na aula passada foi falado sobre a questão do tratamento dado às pessoas com deficiência. Na história da humanidade, a imagem que muitos deficientes carregavam era a imagem aí de deformação do corpo e da mente. Tal imagem denunciava a imperfeição humana. Há relatos, segundo Gugel, de pais que abandonavam as crianças dentro de cestos ou outros lugares considerados sagrados. Os que sobreviviam eram explorados nas cidades ou tornavam-se atrações de circos. Nós vimos aí que o pessoal tinha o homem como a imagem e semelhança de Deus, ou seja, o homem perfeito. E aqueles que nasciam com deficiência, eles não eram imagem e semelhança de Deus, eram imperfeitos. Entendeu? Então, o nascimento de indivíduos com deficiência era encarado como castigo de Deus. Eles eram vistos como feiticeiros ou como bruxos, eram diabólicos, que deveriam ser castigados para poderem se purificar. Nesse período, a igreja se constituiu como um grande aliado dos deficientes, pois os acolhiam. No Brasil também há relatos de crianças com deficiências que eram abandonadas em lugares assediados por bichos que muitas vezes a mutilavam ou matavam. Tendo em vista esse abandono, foram criadas em 1726 as chamadas rodas de expostos, onde as crianças eram colocadas e as religiosas as recolhiam. Essas religiosas proporcionavam alimentação, educação e todos os cuidados que necessitavam. Nós tivemos casos, por exemplo, de surdos que na Alemanha de Hitler, eles eram colocados à frente para a batalha, porque tinham que purificar a população. E para eles, essas pessoas com deficiências, eles manchavam, eles tornavam a população impuras. Então, era a maçã podre do cesto, tinham que ser retirados do cesto. Então, eles eram colocados à frente de batalhas e chegava a ponto de amarrar uma fitinha azul, principalmente os surdos, uma fitinha azul no braço e serem mutilados, assassinados, para limpar a população. Por isso que foi criado então o Setembro Azul, que poucas pessoas conhecem. É um setembro que se comemora aí o setembro, o mês dos surdos, por conta de algumas ações e alguns acontecimentos, né, no mês de setembro, como por exemplo o Congresso de Milão. Na Grécia Antiga, por exemplo, eles eram colocados à frente nos combates. Os deficientes, eles serviam de escudos. Na Índia, por exemplo, eles eram jogados no Rio Ganges. Eles eram jogados no rio para poder serem purificados, para morrerem também. Nós temos vários relatos desse tratamento. No meio indígena, as pessoas que nasciam também com deficiência eram crucificados porque eram amaldiçoados, eram castigados. Então, no entendimento dessas pessoas, antigamente era assim: a pessoa que nascia com deficiência eram pessoas impuras, era um castigo que a família estava recebendo por parte de Deus pelo fato de ter cometido algum pecado. Então, era assim o tratamento dado a essas pessoas com deficiência. Para Mazota, por exemplo, a própria religião, ao colocar o homem como imagem e semelhança a Deus, portanto ser perfeito, acrescia a ideia da condição humana, incluindo-se a perfeição física e mental. E não sendo parecidos com Deus, os portadores de deficiências ou imperfeitos eram postos à margem da condição humana e tidas como culpadas de sua própria deficiência. Tal circunstância foi uma constante cultural no decorrer da história. Os hospitais e asilos de caridade, com o objetivo de abrigar, proteger e educar, acabaram excluindo-os da convivência social. Cabe ressaltar que, dentro desse contexto histórico, alguns paradigmas surgiram em relação ao movimento das ideologias e organização social das sociedades frente aos indivíduos com deficiência. Então, temos aí 2, 3 paradigmas. E vocês, né, os alunos, vão fazer aí atividades em relação a esses paradigmas. A atividade já está no ABA. Vocês vão entrar lá, vão ter acesso à atividade, vão resolver essas atividades. Importante deixar claro aí.
esse tratamento dado a essas pessoas com deficiência era todo tipo de deficiência. As pessoas que nasciam com cegueira, né? Pessoas cegas, surdas, pessoas com algum déficit. Então todas tinham esse mesmo tratamento. Por isso que no Brasil começou uma mudança a partir da Revolução. Nós vamos falar sobre isso numa próxima aula aí de grupos especiais, educação inclusiva, educação especial. Beleza? Um abraço.